Rádio, TV, Web Ronco do Mar, conversando sobre história, acontecimentos de Paracuru e quem faz acontecer. Nós estamos aqui na pracinha do Conjunto Nova Esperança, em frente aqui à Associação Comunitária Nova Esperança, conversando com o presidente Joel Rodrigues. Nova Esperança trata-se de um conjunto que tem toda uma história, né? E que hoje vamos dizer assim, praticamente uma cidade dentro de Paracuru. Joel, você é filho de Paracuru. Sim, sim. Seja bem-vindo, Valentim, ao nosso bairro. Quero aqui dar as boas-vindas a vocês da TV Ronco do Mar, essa TV que vem fazendo uma história de resgatar a história não só da Nova Esperança, mas do Paracuru. Também mandar um abraço para Rafa, tamo junto. E quero dar as boas-vindas de vocês, sejam bem-vindos ao nosso conjunto, né, Conjunto Nova Esperança, 27 anos de história. Sou filho de Paracuru, nasci aqui em Paracuru. Meus pais não são paracuruenses, meus pais são de Tabuleiro Alegre, né, é conhecido como... Lá tem um nome assim, Caneca Amassado, mas o nome mesmo é Tabuleiro Alegre. E meus pais são de lá, mas eu nasci aqui em Paracuru, no hospital daqui de Paracuru. E desde lá venho lutando tanto por Paracuru como esse bairro que eu tanto amo, que é o Conjunto Nova Esperança. E você sempre viveu aqui, sim. Acompanhou toda a história desse bairro. E hoje você preside uma associação comunitária que não precisa falar, porque todo mundo já faz referência do grande trabalho que você presta. Fale um pouco dessa história e o papel que tem a associação na organização desse povo. Valentim, a sua indagação ela é muito importante, pessoal. Hoje uma associação comunitária, ela representa uma sociedade organizada, né? Então, toda comunidade ela precisa ter a sua associação e entender que a associação ela tem um peso. A associação ela é um canal de reivindicação dos moradores. Os moradores passam as demandas para a diretoria e o conselho fiscal de qualquer associação e você tem um peso, você está levando um nome de moradores ao poder público, seja municipal, estadual, federal. Então, um presidente de uma associação hoje, nós temos que entender o nosso papel relevante na sociedade. Então, foi esse pensamento que quando a gente assumiu esse desafio há 2 anos atrás, de promover o nosso bairro. E também a gente veio com o pensamento, Valentim, de poder contribuir com a comunidade, devolver à comunidade o que ela já tinha nos entregado tempos atrás. Então, a gente assumiu esse desafio e hoje as pessoas dizem que nós somos uma associação referência, né? Uma potência nas associações comunitárias. Mas isso me deixa tão preocupado, porque quanto mais elogio, você precisa manter a qualidade. Aumenta a responsabilidade. Demais! Aí... Me cite pra gente alguns aspectos da evolução do Conjunto Nova Esperança. O Nova Esperança, para quem conhece mesmo a história do Nova Esperança, ele foi muito... Teve um período na história do Nova Esperança que veio de muito preconceito, porque como a gente invadiu, né? Essa palavra é muito usada, foi a invasão. Ocupou, né? A ocupação. Hoje está trocando, era invasão, mas agora é ocupação. Então a gente fez o que diz a Constituição, a gente foi atrás de um direito à moradia. Então, quando a gente chegou aqui, Valentim, era muito desorganizada, todo mundo não tinha como saber se ia dar certo, né? E muita casa de palha, muita lona preta. Né? Então, mas o bairro, quando ele foi gerado, ele já nasceu com o intuito de querer ser um bairro referência. Quando foram nas primeiras conversas, vamos organizar. Então, cada quadra do bairro, ele tem 30 lotes. Então, em cada quadra do bairro, primeira quadra, 15 lotes na parte superior e 15 lotes na parte inferior. Então, é muito bem organizado. E é um padrão dos terrenos do Nova Esperança de ter um padrão de 6x20. Então, todos os bairros, todas as casas aqui, ele tem esse padrão. Então, as ruas são muito largas, né? Você anda pelo bairro, é um bairro muito acolhedor, é um bairro muito organizado. E eu faço referência agora à minha comunidade vizinha, que é o Riacho Doce. O Riacho Doce, ele não joga lixo
na rua, você pode passar lá, o Riacho Doce ele é muito organizado, né, nessa questão de lixo. Ele é uma referência para as outras comunidades. E aqui também foi implantado isso, de você jogar o seu lixo só no dia do carro, de você ter o cuidado, né? Porque quando vem uma pessoa de fora visitar, ele começa a observar, né? Ai, que comunidade bem organizada, bem estruturada, bem limpinha. E tudo isso é um marco, né? Isso é importante, né? Inclusive é uma questão de saúde, né? E a gente falando em saúde, me lembrei, a gente tinha a gente lutava muito pelo saneamento, né? O saneamento ele é primordial em qualquer desenvolvimento de uma sociedade. E a gente não tinha. Saneamento. E aí a empresa que ganhou uma licitação, né? Uma parceria público e privado, Ambiental Ceará. Hoje em dia o nosso Conjunto Nova Esperança, ele já tem uma parcela do bairro, ele já tem saneamento básico, né? Que ainda não funciona, as redes já não estão interligadas no sistema, mas só ter o trabalho do esgoto, né? Já é um avanço, né, para a nossa comunidade. Então, a gente tem muitos legados que a gente conseguiu deixar enquanto presidente, né, da associação. A gente conseguiu trazer para a comunidade o senso de pertencimento. Isso aqui não é porque nós somos presidente, nós não somos uma diretoria, mas essa comunidade é nossa, quem tem que cuidar somos nós. E aí eu fico imaginando, sabe o quê? Muitas comunidades param para mim e dizem assim, Joel, eu queria tanto que no meu bairro fosse desse jeito, tão organizado, queria que lá na minha comunidade a associação comunitária fosse assim, mas a gente tem que criar esse senso de pertencimento e dizer assim, se não está dando certo com uma pessoa, eu vou fazer a diferença, eu vou lá e vou dizer, não, eu quero ver meu bairro desenvolvido, e mete as caras e dá o primeiro passo e o resto flui. Frente. Quais são, por exemplo, começou do zero, hoje como é que foi a questão de escola, saúde, tem esses atendimentos? Tem, viu, Valentim? Aqui mesmo na nossa comunidade a gente tem uma creche, né, que atende as crianças, e nós temos uma escola muito próxima aqui da comunidade, que é o Riacho Doce, mas a gente tem um posto de saúde, nós temos academia, então o progresso aos poucos foi chegando dentro do Nova Esperança, né? Aí a gente tem igrejas evangélicas, católicas, terreiros de Umbanda, nós temos aqui, então aqui é várias linguagens se respeitando, acima de tudo criar esse senso de respeito, né? Respeitar a opinião do outro, isso é uma comunidade que mostra que tem entendimento, eu respeito a sua ideia e tenho muito respeito pelo que você fala e a gente vai caminhando. Agora, Joel, uma coisa que você leva essa responsabilidade, que todo mundo elogia o seu trabalho. Diga aí quais são as dificuldades e como é que você consegue desenvolver tudo isso que acontece na associação. Inclusive tem o Dia das Mães, no próximo sábado. Acontece muita coisa que você comanda. Fale aí das dificuldades e o que você realiza. Ô Valentim, você está trazendo só perguntas relevantes, sabe? Muito feliz pela TV Ronco do Mar estar aqui nessa tarde, realizando essa conversa tão boa. A dificuldade, ela existe, né? Mas uma das coisas que eu aprendi na faculdade existe duas maneiras. Existem dois tipos de pessoas. As que vão encontrar um meio e as que vão dar uma desculpa. E aquele texto ficou na minha cabeça, sabe, Valentim? Sabe, tem coisas que entram na nossa vida e servem de combustível. Depois que eu ouvi esse texto que as pessoas dão desculpa e hoje eu não vou poder ir porque eu tô doente, hoje eu não vou poder ir porque eu tô sem combustível no meu carro, hoje eu não vou fazer tal coisa, dando desculpa. E tem aquelas pessoas que encontram um meio. Eu vou encontrar um meio de fazer de acontecer. Correr atrás. De correr atrás. E foi isso que nos levanta, né? A gente recebe um não ali, mas mais lá na frente a gente recebe um sim. Então, assim, eu acredito que todos os presidentes tenham essa dificuldade, né? De promover a sua comunidade. Primeiro que nós somos uma associação sem fins lucrativos, nós não temos apoio, né? De governo municipal, de governo federal, de governo estadual. Então, nós temos que nos organizar enquanto associação, ter a sua associação toda legalizada, para que você possa concorrer a editais, a ir buscar uma parceria privada, uma empresa. Porque quando você chega para a empresa e diz assim, olha, nós temos uma conta no nome da associação, dá um peso. Porque hoje as pessoas estão tão acreditadas, Valentim, né? De mandar um recurso para uma associação, porque eles pensam que vão ser desviados, né?
E aí o que acontece? Você tem que criar esse senso de credibilidade. Credibilidade é a grande palavra. E tudo que você ganhar, Valentim, você tem que prestar conta com a comunidade, ser muito claro. Os parceiros... Transparência. Isso é outro outro ponto. Então, assim, com esses tripés, transparência, credibilidade, você consegue edificar e as pessoas vão vendo, aí você vai atrás. Tem que ser um cara muito articulado. Você descobre que um professor dá aula de capoeira, você vai até ele lá. Rapaz, nós temos um espaço, ele tá parado, tá lá parado. Vamos movimentar? O que você acha? Uma parceria da associação com vocês, levar um projeto, uma aula de capoeira, uma aula de surf, uma aula de karatê. E foi isso que aconteceu, uma aula de forró, hip hop. E hoje nós temos uma programação semanal. E eu acredito, Valentim, que a nossa associação hoje ela é um modelo para as outras associações, porque nós temos uma semana de atividades, uma programação semanal. E hoje eu estou vendo associações comunitárias criando a sua semana de programação semanal. Então eu fico, E uma referência. Eita, referência é responsabilidade, viu? Cite assim, o que é que mais a associação oferece? Gratuitamente, né? Nós não cobramos nada, Valentim. Todo o trabalho que a gente faz é voluntário, né? E aí a gente tem um apoio de empresas que nos fortalece quando a gente vai fazer algum evento igual agora a Festa das Mães, que vocês já estão convidados para vir fazer a cobertura e ver essa festa tão esperada que é a Festa das Mães do nosso bairro. A gente oferece aulas gratuitas, tanto na área cultural, educacional, esportivo. A gente também traz oficinas de geração de renda, empregabilidade. Então, tudo isso a gente tem essa bandeira meio ambiente, né? Nós recebemos óleo, né? Uma parceria com outra instituição que eu tenho muito respeito, que é a Arcos, né? Que é uma associação que me ensina muito. Bons ensinamentos que eu tive lá, coloquei em prática aqui. Também a gente participa de uma rede de lideranças do Brasil todo, que é a Faculdade Gerando Falcões, que me abriu assim muito norte, né? Então, se a gente quer fazer as coisas acontecer, a gente tem que ter conhecimento. Então, eu participei, Valentim, dessa faculdade, Gerando Falcões, que me abriu o horizonte, como a gente abordar uma empresa, como a gente chegar a conversar com um patrocinador, com um amigo que quer conhecer a associação. Então, tudo isso a gente foi organizar o espaço, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam para conhecer a sede da sua associação, mas lá tá tão desorganizado, tão feio, não tem uma pintura. Aí quando a pessoa chega, vê aquilo ali, ela já fica desmotivada. É o que a gente vê na associação, a coisa pintadinha, né, organizada, as pessoas bem acomodadas, isso aí a gente presenciou. Olha. Agora tem uma coisa que a associação, que já teve aqui no bairro, que é o banco. Teve um banco aqui. Exatamente, rapaz. No bairro. Rapaz, o Valentim tá nosso historiador, viu? Pesquisador. Pois é, rapaz. Fala aí pra gente. Pois é, aqui ó, o Valentim tá segurando as cédulas. Aqui é uma moeda social, que é a moeda do Banco Par. O Banco Par nós fomos a primeira comunidade a implantar um banco comunitário, né? E ele tinha a finalidade de fomentar a economia local. E aqui é como você vai viajar, né? Eu tava falando com a Rafa. Funciona da mesma maneira que quando você vai viajar. Você troca a sua moeda pela moeda do país que você está indo. Corrente. Exatamente. E aqui também na comunidade era desse jeito. Você chegava com a moeda real e você trocava pela moeda Par, que é a moeda do Banco Par, que atendia o Riacho Doce e o Nova Esperança. E com essa cédula você comprava suas mercadorias. Em todos os comércios só aceitava a moeda Par. Então era um projeto muito bacana, mas devido a alguns gerenciamentos, né? Um projeto estava sendo implantado. Quando você é um projeto piloto, você não consegue medir todos os riscos, né? Então foi aparecendo algumas demandas que eles não conseguiram medir naquele momento quando o projeto estava implantando, e aí o projeto deu uma parada. Mas nós estamos aí numas conversas, não vamos falar agora, né? Estamos aguardando aí uns posicionamentos de retornar às atividades do Banco Par para a gente evitar, Valentim. Aqui na comunidade a gente não precisava nem ir para a lotérica. Você pegava o papel de energia, né? Você não vai para a lotérica pagar energia, água, telefone, o que você precisasse pagar, você não precisava sair da comunidade. O banco recebia, era muito bom. Então, a gente não precisava se deslocar até a sede da
da cidade para a gente realizar os nossos pagamentos de água, energia, tudo que você precisasse fazer, o banco ele também recebia esses pagamentos. Então era muito bom. Mais um grande serviço prestado à comunidade. Joel, se a gente continuar conversando aqui, nós vamos passar até a próxima semana. Dá um chamado à comunidade para chegar mais e conhecer e reconhecer esse trabalho que a gente... Não estou falando porque eu já ouvi muito. A gente andou entrevistando algumas pessoas e você é uma referência aqui como presidente. Eita! Isso é verdade. Pois, comunidade, assim, eu quero deixar um recado para vocês. Nós somos uma comunidade muito grande, é uma das maiores comunidades, Valentim, da sede, né? Porque do distrito nós temos outras localidades bem maior. Mas nós somos o bairro mais populoso da sede, um bairro muito carismático. E eu tenho um orgulho de dizer que moro no Conjunto Nova Esperança. Nós temos 27 anos desse bairro, né? Um bairro novo ainda. E eu também sou considerado um dos presidentes mais novos, né? Dos presidentes comunitários da rede do município. Então, pessoal, é a gente acreditar mesmo no nosso potencial, acreditar na nossa comunidade e dizer a vocês, comunidade, não existe associação comunitária sem os moradores. Por isso que vocês têm que se fazerem presentes, têm que seguir as redes sociais. Vocês precisam estar em todos os movimentos que a associação faz, porque isso passa uma força de união, que é outro pilar de uma associação. Transparência, credibilidade e união. Quando se tem isso, nós estamos fortes para a gente batalhar por dias melhores. Então era isso que eu queria deixar para vocês aí, agradecer demais a TV Ronco do Mar, que vem fazendo um trabalho belíssimo na cidade. E tamo junto, viu? Ô lapada de glória. Tá dando pra dizer. Joel, valeu. Sabe, eu acho que você tá dando uma grande contribuição aí, não só pro seu local, pro seu bairro, mas para todos os outros, né, que a gente vai levar essa sua mensagem. Valeu, Joel. Ô, meu amigo. Obrigadão, valeu. Tamo junto.